Olá, olá! Estamos aqui, semana maravilhosa, falando sobre liderança. Olá, pessoal começando a entrar. Hello! Aquela história, né? Dou um tempinho para o pessoal começar a entrar, daqui a pouco chamo o Dudu. Assim que ele aparecer aqui. Dudu tá aqui, eba, já chegou! Eu já vou adicionar que eu não sou besta. Tá vindo? Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Fala, Cris. Meu querido, deixa eu acertar Tudo aqui meu bem? vídeo. Eu tô ótimo, e você? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Graças a Ah, Deus. que maravilha! Bom, a gente já tá começando, tá chegando gente. Eu normalmente faço esse pré-aquecimento para o pessoal chegar. Uma honra, um prazer. A Lili tá aqui, querida. Uma honra ter você aqui, Edu. Putz, você sabe que estava nos meus radares aqui há algum tempo, despretensiosamente, te mandei um oi. E aí você só aceitou. Eu falei, nossa, eu tô me achando. Que Então, isso. foi super, muito legal. Assim, para mim é uma honra, é um prazer ter você aqui com a gente, né? A gente vai ter um papo que eu acredito que vai contribuir bastante, porque a minha ideia é ter papo com conhecimento, né? Papo com conteúdo. Claro, claro. Até para valer a pena, né? Uma hora que a galera passa aqui com a gente, né? E passa rápido, viu? Porque dependendo da prosa, o tipo de prosa que a gente vai ter, passa rápido pra caramba. Rende, né? Tem sido assim com essas lives que a gente está fazendo. Eu vou dar alguns recadinhos mais para o pessoal já ir se situando. Eu tenho Claro. um probleminha, eu sou cegueta. Eu preciso fixar o assunto, né? Eu sou cegueta, então às vezes eu perco as perguntas. Então, se tiver alguma coisa muito importante que vocês quiserem, repete ou pede para alguém, faz sinal de fumaça, que aí a gente vai respondendo à medida do possível. Tem um quadradinho com uma perguntinha que, se vocês quiserem fazer a pergunta dentro do quadrado, é legal. Tem o avião, que vocês podem indicar esse papo para outras pessoas. E vai dando coraçãozinho aí, que é muito legal. Eu vou colocar aqui o tema da nossa pauta, que é: para cuidar do outro, você precisa cuidar de você, porque pessoas cuidam de pessoas, né? Eu vou colocar assim, tá? Para cuidar das pessoas. Aqui, peraí. Eu vou cuidar, colocar assim, das pessoas. Você precisa cuidar de você. Precisa cuidar de você. Porque pessoas cuidam de pessoas. Ops. Porque pessoas. E eu também digito errado, porque eu também enxergo ruim. Ops, acho que eu virei, né? Peraí que eu já Virou. desviro. Porque eu virei, mas tudo bem. Porque pessoas. Peraí. Cuidam de. Vocês estão vendo minha cortina que tá amassada, né? Calma que eu desviro, gente. Só um minuto. Deixa eu pinar a bagaça, que senão depois eu me perco, já viu. Aí dá um problema. Deixa eu ver se eu consigo pinar. Peraí que eu não pinei. Deixa eu virar. Deixa eu desvirar. Desvirei. Deixa eu tentar pinar o assunto, né? Às vezes entra, às vezes não entra. Aê, foi. Fechou. Então, para cuidar das pessoas, você precisa cuidar de você, porque pessoas cuidam de pessoas. Excelente. Dudu, querido, bom, de novo, brigadão você ter aceito o convite. A gente está aqui agora já chegando gente aqui, então já podemos começar a esquentar os motores. Legal. Eu acho que vou deixar a palavra para você. Eu queria que você se apresentasse, depois eu vou falar um pouco de mim e aí a gente segue o barco, tá bom? Legal. Acho que obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer trocar ideias com vocês, principalmente pela proposta aqui. Não é a gente falar de business, né? A gente vai falar de pessoas. Eu acho que o nosso mercado, acima de tudo, já tem um bom tempo que eu tento passar essas ideias na rede Bodytech, onde hoje em dia eu tenho uma atuação como diretor, que a gente não está no mercado de equipamento, de aula, a gente está no mercado de pessoas, porque as pessoas são que entregam resultado, né? E acho que iniciando essa questão do líder, né? O líder, ele sempre pensa que a liderança é você
ser o responsável pela entrega do resultado. E eu penso completamente diferente. Eu acho que o papel da liderança, né, ele ter as pessoas certas, porque essas pessoas é que vão entregar o resultado, entendeu? Então, tudo é por aí, passa por aí. Então, ainda mais hoje em dia, com essa questão de você ter um propósito, a necessidade. Então, acho que isso me dá uma responsabilidade muito grande, entendeu? Principalmente nesse momento. Então, acho que as coisas, acho que a liderança não é uma questão de cargo, de hierarquia, de ranking, de ser o mais bem pago, o mais bem posicionado, ou você tem mestrado, doutorado, é uma opção de escolha, entendeu? É uma escolha que você faz e principalmente porque você vai precisar assumir a linha de frente, tomar risco e sacrificar muitas coisas em prol dos outros. Acho que esse é o papel da liderança. Então, hoje em dia, tem um papel, não é o meu papel, né? Acho que a empresa não é um líder, eu realmente tenho essa responsabilidade em função de serem quase 4.000 profissionais de educação física, mas dentro das suas academias, dos seus locais, cada um tem um líder da unidade e esse cara realmente que é o responsável pela entrega do resultado, porque ele é que comanda esse time, que está na barriga do balcão, sabe o que está apertando. Então, acho que hoje em dia, nesse momento atual, eu tenho cada vez tenho procurado estar mais próximo dessas pessoas, porque eles precisam de apoio. E como é que você faz isso no seu dia a dia? Tem uma coisa engraçada. Ué, Meus filhos, quando eram você pequenos. colocou na boca do gol, pô? Acho que uma primeira coisa que eu acho que precisa muito, Cris, é você estar bem com você mesmo, entendeu? E isso não é, cara, todo mundo tem seus dias, todo mundo tem, né, seus dias que não tá legal. Eu sempre falo isso, e acho que tinha comentado isso quando a gente bateu o primeiro papo, né? Eu acho que Sim. trabalhar hoje na posição onde eu trabalho na Bodytech, eu tenho uma facilidade muito grande, porque eu tenho uma pessoa que eu pagaria para trabalhar com ela, que é o presidente. Não é rasgar cedo, entendeu? Mas você não pode errar, entendeu? Porque o cara dá exemplo em tudo, e aí você, quando pensa alguma coisa, em perder o destempero, tá desanimado, vê uma confusão que a gente está vivendo hoje em dia. E aí você vê o cara, sabe, trabalhando 25 horas a mais, entendeu? E aí você, pô, se o cara tá fazendo isso, por que eu não vou fazer? Então, eu acho que liderança é muito isso, entendeu? Porque você tem que estar na linha de frente. E eu tenho um ditado na minha vida que eu toco, que eu acho que é muito certo e falo isso para os meus filhos constantemente. O homem é aquilo que ele faz, não o que ele fala. E o que eu mais vejo hoje em dia, né, principalmente para essa proliferação hoje em dia de palestra, live, etc., uma porrada de gente falando uma porrada de coisa e você conhece a pessoa e você sabe que aquela pessoa não faz aquilo, entendeu? Não faz Como é que, aquilo. tá, como é que você faz para ganhar 50 mil reais por mês? E o próprio cara não ganha. Eu falei, porra, se o cara sabe o resultado, por que ele não faz isso, entendeu? Então, eu acho que é muito pela linha de frente, entendeu? E aí você tem dia que você está mal, tem dia que você está bem, é procurar buscar esse equilíbrio, entendeu? Muito grande entre você, porque senão você não vai conseguir passar, e principalmente pela experiência, pela idade, né, que a gente tem, as pessoas precisam isso da gente. Então a gente tem que passar muita calma, entendeu? E por mais que você esteja, sabe, pivoteando a tua cabeça, você tem que passar aquilo, entendeu? Então eu acho que, e principalmente numa situação que a gente está vivendo hoje em dia, que não tem manual de instrução, né? Não Então, tem. eu abrir uma academia nova é fácil, eu tenho lá um manual, sigo o protocolo, tem grande chance de dar certo, entendeu? Então, agora, uma crise dessa que você administra no dia a dia, porque hoje é uma necessidade e pode ser que amanhã mude completamente. Então, e não tem manual. Então, acho que você ter uma equipe, né, ter pessoas que te complementem e de preferência melhor do que você, facilita muito a vida, entendeu? Facilita muito. Eu acho que esse é o caminho. Eu sempre procuro nas pessoas que trabalham diretamente comigo coisas que elas são melhores do que eu. Porque no passado, né, essa questão do líder era o cara que era o pica das galáxias, sabia tudo de fisiologia, sabia tudo de... Cara, e aí a educação física, então, que não tem especialidade, né, você é obrigado a saber de tudo, biomecânica, fisiologia, liderança, gestão. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir ser bom em tudo. Hoje em dia eu tento evitar até mesmo de estudar, porque eu tenho uma pessoa do meu lado, que quando eu preciso de fisiologia, esse cara é o cara que sabe de atividade coletiva, que sabe de água, sabe de criança. Então, acho que montar esse time, eu acho que é isso que eu acho que é o segredo. Entendeu? E as pessoas se complementam. Acho que essa é um papel importante.
e saber montar esse time, né? Você sabe que, bom, eu sou profissional de educação física, né? Eu não sei nem se você sabe disso. Você sabe, né, que eu sou professora? Claro, claro que eu sei. Ah, bom, falei. Outro dia eu fiquei pensando, será que o Dudu sabe? Bom, eu sou profissional de educação física, muita gente não sabe, porque eu trabalho com RH há 20 anos, né? E eu tô no mercado há mais de 30, né? Nós somos meio É, vanguardistas, como é que é o famoso contemporâneos. mundo do Jurassic Park, né? Mas eu trabalho com esse ativo humano, com desenvolvimento de talento, né? A Brainfit é minha empresa, a gente faz um processo de desenvolver talentos humanos para a entrega de melhores resultados nas empresas. E a gente faz isso através dos treinamentos, do preparo das lideranças, e a gente entende que para que você desenvolva bem o seu papel, desenvolva bem uma competência, você precisa ter a consciência do que você é bom. Isso eu falei até ontem com o Saturno. Quer dizer, se você não sabe para o que você serve, qualquer cargo serve. Se você não sabe no que você é bom e quais são os seus talentos, qualquer coisa serve. Agora, um líder, ele é um maestro também. E compete a ele, por que ele é colocado ali? E eu vejo muito no mercado de academia, ainda existe, tá? Muitos gestores sendo colocados a postos sem ser gestores. Então, tem muito gestor que é colocado ali porque ele é um baita de um professor, ele tem um bom relacionamento com o aluno, ele é um cara eloquente, ele fala bem pra caramba, mas ele não tem competência de gestão. E gestão é diferente de dar ordem, né? Essa coisa do líder, do chefe e tal, essas nomenclaturas aí e tal, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de posicionamento mesmo, de postura no ambiente de trabalho em relação às outras pessoas, em relação a si mesmo, né? Cris, você tocou um ponto aí que eu acho que e isso é uma das coisas que eu tenho mais receio, tenho muita preocupação, até porque existe essa cultura da pessoa que ser promovida a coordenador, a um cargo de liderança, de gestão, é o melhor professor. Então, provavelmente, todo mundo que é o melhor professor de coletivas, a minha vida toda, eu não falei um pouco, mas acho que tudo que eu consegui na educação física foi com uma carreira de professor, entendeu? Porque eu sempre fui líder, só que era uma coisa completamente diferente, né? Então, assim, liderança que chegava para meus alunos e falou, cara, pode pular aqui do quinto andar, que lá embaixo tem uma. Você não vai se machucar. Ninguém pulava, porque acreditava naquilo, entendeu? Porque eu me sacrificava por eles, me botava na linha de frente. E falando nesse ponto que você colocou, é muito comum as pessoas assumirem esses cargos pela notoriedade, pelo conhecimento, ou pelo potencial que ele tem naquela gestão de professor. E uma das coisas que eu mais tenho medo, e sempre falo, quando tem uma posição dessa uma posição nova de promover um puta professor no gestor, eu morro de medo, porque para mim o pior cenário, eu já tive experiências como essa, que eu acabo com a carreira do cara, que eu perco o melhor professor da academia por um cargo que talvez ele não esteja preparado e às vezes, entendeu? Às vezes sem estar literalmente sabendo o que ele vai assumir. E talvez pelo cargo, eu vou ser chefe, entendeu? Vou passar a mandar e esse é o poder. Então, hoje em dia, eu vejo muito por aí, entendeu? E você sabe que tem uma coisa que parece, isso é humano, né? Não é nem questão da nossa área especificamente, não é um privilégio nosso, mas parece que um convite para a gestão é escala profissional. E não Exatamente. necessariamente, porque não significa que na escala profissional, meu ativo é gestão de pessoas. Então, não significa que o fato de você ser professor a vida inteira e, de repente, você ser convidado a ser coordenador e você tendo a consciência de que talvez esse não seja a sua vontade, mas você não tem coragem de negar, você se coloca à prova, pode ser um lugar de frustração muito grande que vai comprometer a tua carreira como um todo. Então, eu acho que antes disso, entra o nosso papel e o nosso papel daqui para frente. Porque nós vamos passar, a gente, como você disse, nós estamos passando por uma situação que a gente já está dizendo, que nunca a gente viveu, não existe bola de cristal. O que a gente sabe é que o que aqui agora a gente pode fazer alguma coisa, que é o que você começou na sua fala, né? Nesse momento eu sei quem sim, quem não e quem nunca. Hoje eu sei disso. O que eu vou fazer com isso a hora que tudo isso acabar? Eu não sei, mas o que eu sei é que nesse momento eu sei quem são as pessoas, porque esse momento nos mostrou valores.
E Perfeito. valor a gente leva. Então, sob o ponto de vista da carreira do profissional de educação física, compete a nós, a partir de agora, olhar para esse lugar que é o indivíduo. E eu acho que tem que ser a partir da gente mesmo. Por isso, essa provocação de te chamar aqui para me dizer, você, Dudu, pô, cara, o cara, né? O cara da VT. Porque dar notícia boa é fácil, né? E Sim. agora que você está tendo É. que dar notícia ruim, como é que você está lidando com isso? Conta pra gente um pouco. Acho que, como tudo, muito medo mesmo, receio. Acho que o primeiro momento foi de desespero, entendeu? Realmente, assim, não sabia como lidar com um negócio desse, totalmente imaginável. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que estar bem, tenho que estar bem. E cada vez eu via as pessoas pedindo mais ajuda. E eu acho que é aí que entra o papel da liderança, Cris, porque a liderança não só nesse momento de crise, a liderança, as pessoas, né? Aí eu penso, as pessoas vivem com medo, né? As pessoas têm muito medo hoje em dia, seja você de perder o teu cargo, seja você de perder a tua posição, isso num período fora da pandemia. As empresas ficam com medo e os gestores de ter uma concorrência, ter uma concorrência querendo te fuder, ter uma concorrência querendo passar por cima de você. Isso na vida de todo mundo, né? E quando você não consegue dar garantia para o teu colaborador e ele ter a confiança em você, que você está no jogo, ele vai agir, entendeu? Sem confiar em você e não vai cooperar com você. Então, a partir do momento que você põe sua cara a tapa, que mostra que você está no front, assim, cara, que pô, vai ter redução de jornada, vai ter redução de salário, mas que você também tá disposto a fazer isso, você ganha confiança e o cara passa a cooperar com você. Eu vou dar um exemplo para você de um troço, assim, não é cagar a regra, nada, mas eu acho que é uma coisa que eu consegui um resultado muito bom. E essas coisas que eu vou contar agora para você não são coisas que são treináveis. Primeiro porque a maioria dessas questões, confiança, entendeu? E cooperação, você pode até escrever no teu manual lá, no teu RH, no teu manual de RH, mas, cara, não é treinável. O cara vai fazer se você estiver lá, se você não estiver lá, ele não vai fazer. Isso é sentimento, né? A questão de sentimento. Então, você não consegue... treina a confiança, treina. Você vai conseguir isso através dos teus gestos, você estando na linha de frente mostrando. E eu tive uma oportunidade há um tempo atrás, a gente tem, né? Acho que agora vai mudar isso, a gente tinha um benefício por ser diretor de viajar de business class. Cara, eu nunca viajei de business class. Nunca, nunca. E não é porque eu não goste. Primeiro que, assim, para mim, eu sempre faço as minhas decisões como se o dinheiro fosse meu. E eu falo pro pessoal que trabalha comigo, a gente viaja muito. Eu falo, cara, escolhe o prato que você vai comer, o hotel que você vai ficar, tudo isso. O dinheiro fosse teu, você pagaria R$ 250 para comer um sanduíche? Se você pagar, pode fazer que eu banco isso para você. E a mesma coisa que eu falo, opção de voo, né? A gente tem um voo 7 horas da manhã que custa R$ 500 para São Paulo. O às 6 custa 200. Se você fosse pagar a tua passagem, você ia comprar que horas? 6 ou você ia trocar R$ 300 por mais 40 minutos de sono? Duvido que você não vai fazer isso. Então, acho que é muito mais pelo exemplo. E aí, teve uma oportunidade que a gente estava indo para isso, já tem o quê? Uns 12 anos, isso, bastante tempo, e eu estava recém na posição com uma equipe nova. E aí, cara, emitiram a passagem para mim de executiva e 4 pessoas, os coordenadores, trabalhando comigo de econômica. Aí, cara, eu virei bicho. Eu falei, cara, vai me desculpar, mas não tem a menor chance. Eu estou viajando com os caras estão comigo. Por que eu vou viajar de executiva? Você tá louco, eu quero viajar com os caras, quero fazer bagunça, quero me divertir. Então, acho que é muito isso, de você. Então, nesse momento, o que eu tenho procurado muito é estar na linha de frente com o pessoal, assim, tá mesmo dividindo as coisas, não toma as decisões sozinhas, e procurando dar amparo às pessoas, porque a partir do momento que a pessoa sente, tem notícia ruim, tem muita coisa ruim que a gente tá enfrentando, uma incerteza enorme, mas quando o cara tá no teu propósito, tá na tua causa, que você não tá, não é o head count que faz a diferença, né? Você não tá cortando a cabeça do cara, você está cortando o coração. Então, mais do que nunca, eu acho que por essa posição de dar exemplo, estar na linha de frente, entendeu? Porque se você não tiver isso, eu sempre tenho pensado muito sobre essa questão
E a... Desculpa se eu estou me estendendo aí um pouco, mas é só para terminar Você está em casa, a casa é sua. meu A casa é raciocínio. sua, Dudu. Você deve ter ouvido falar há umas 2 semanas, 3 semanas aí. Eu vejo muita gente, porque a gente tem muitos líderes, não só nas academias, mas em qualquer ambiente corporativo, que o líder é um cara que ganha um salário astronômico, entendeu? Todo mundo fica super incomodado. Agora, o que incomoda, na minha percepção, e eu estou falando isso porque há pouco tempo atrás eu faço parte hoje em dia do Conselho Federal, e eu vi vários profissionais reclamando do salário de um determinado conselheiro, e o cara não sabe nem o que o cara faz, entendeu? Então, eu sempre penso isso muito, e aí as pessoas criticam, é um absurdo o profissional de educação física ganhar 100 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais. E eu falei assim, cara, por que é um absurdo? Porque o grande problema nosso é uma questão de ética e principalmente do conceito. Porque se eu sou líder, entendeu? Ganho 200 mil reais por mês, ando de avião particular, de helicóptero, mas eu sou um líder que eu tenho o conceito da minha equipe, eu não vou ter problema de falar isso nem demonstrar. O grande problema das pessoas, né, que a gente vê num momento desse, que vê tanto de necessidade de solidarização, é que as pessoas, é pelo conceito do que o líder é. Porque, na verdade, o que o cara faz? Ele faz que todo mundo, toda a equipe dele se mate para ele ter o salário dele, ter o bônus dele e ter as regalias dele, entendeu? E eu acho que é muito mais pelo conceito. Se eu falasse para você que um diretor da Brain Fit ganhasse 100 mil reais, pô, que absurdo ganhar 100 mil reais. Mas se eu te falasse que era o Gandhi que ganhava 100 mil reais na Brain Fit, acho que ninguém vai questionar. Porque, né, é a questão do conceito, né? Todo mundo ia ter prazer de falar isso. Então, eu acho que é muito por esse conceito. Eu penso que você precisa de muita confiança e cooperação. E mais do que nunca é o momento da gente se dar as mãos, e principalmente para aquela galera que está na ponta, que muitos não têm a maturidade, não têm a bagagem de viver um momento desse, entendeu? Que... Você sabe, não sei se te cortei, quer continuar? Não, acabei. Não, na verdade, não é nem cortar, mas é complementar, né? Eu costumo dizer que as pessoas deviam colocar um pouquinho de CPF dentro de um CNPJ e ao contrário. Porque todas as pessoas, individualmente, elas têm precisa ter um fiozinho de empreendedorismo que seja na veia. E o ser humano, ele tem essa competência. O problema é que ele não sabe usar ou sistematizar ou fazer um inventário dos seus recursos naturais. Quais são os seus recursos pessoais e naturais? Porque a gente está falando de medo nesse momento. E o medo é uma coisa que paralisa. E paralisa o ser humano, e isso é normal. O ponto é como eu lido com isso, ou como eu lido com essa situação. E o que acontece é que as pessoas esperam demais de uma peça, porque isso também é conveniente. E eu acho que as pessoas deveriam... Eu faço muito inventário comportamental, né? Inclusive, eu tenho... Na verdade, agora eu estou até disponibilizando o meu curso de liderança. Ele está sendo disponibilizado porque... com 50% de desconto. Eu estou fazendo assim porque as pessoas precisam entender que liderança não é simplesmente você ter um lugar para fazer uma gestão. A liderança começa em você. E a gente, quando lidera, a gente lidera pelo exemplo, como você disse, e isso precisa ser real e verdadeiro, porque as pessoas não são estúpidas. Ninguém vai olhar para o Dudu e achar o Dudu o cara, a pica da galáxia, né? Usando o seu francês. Mas assim, a pica da galáxia, se o Dudu não for real, verdadeiro. E isso leva um tempo, Dudu. Minha avó dizia que respeito e confiança demora que nem saco de sal, né? Não é isso? Mas saco de sal daqueles de 10 quilos, não era? E uma vez que você perca, você vai ficar alguns anos para tentar ganhar de volta, né? Isso é responsabilidade. Crucial. Respeito, ele é quase, na minha opinião, mais importante que o amor. É muito louco falar isso, tá? Mas assim, eu digo que eu preciso respeitar as pessoas. E preciso respeitar aquele ambiente. Ó, você é meu convidado e é o meu amigo. Mas eu tratei você como eu gostaria de ser tratado. E é assim que eu meço o outro, com a minha régua. Porque é a única maneira que a gente tem de legitimar a nossa missão. O que é que a gente veio fazer aqui? Eu me propus a desenvolver pessoas. Quando eu quero desenvolver pessoas, eu não meço esforços. Eu sou como você, eu também vou.
de econômica, eu também fico sem comer. Eu me agarro no bote e o barco tá afundando e eu tô lá dizendo vamos. É isso que diferencia uma pessoa da outra, sabe, Dudu? E isso não quer dizer que você não tenha momentos de mordomia, de condições, entendeu? De momentos agradáveis, que é muito bom viajar, conhecer o mundo todo. Isso é outra coisa, entendeu? Isso não tem que se privar disso, entendeu? Eu acho que principalmente, Cris, é uma coisa que são duas coisas que eu considero muito importantes e eu sempre falo para essas pessoas mais jovens que hoje em dia eu tenho um papel que eu acho que é importante, até porque eu estou formando essas pessoas, eu estou investindo neles, entendeu? Então, acho que esse... E ninguém nasce pronto, entendeu? E eu sempre procuro ter uma pessoa que tem o bastão para... Porque o meu cargo, o nosso status de cargo de liderança, é um status, não é um cargo. Aquilo ali não te pertence. As viagens, as mordomias, tudo que hoje em dia, as portas abertas hoje em dia, porque você está numa empresa grande, eu sempre tive uma preocupação muito grande. Eu, na minha carreira como professor de ginástica, eu me lembro que quando eu começava a dar aula, eu tinha 4, 5 pessoas que eu pensava na minha cabeça, cara, quando eu crescer eu quero ser foda igual aqueles caras, entendeu? E o tempo foi passando e eu vi esses caras, depois de 25 anos, vindo para minha academia fazer aula para, entre aspas, eu poder contribuir com alguma coisa do cara, entendeu? Então eu sempre tive uma preocupação muito grande disso, de não usar o cargo, aquela determinada exposição, para você achar que aquilo ali é teu, aquilo te pertence. Porque uma vez que você não é diretor da Bodytech, eu continuo como Eduardo e Dudu, só que, cara, eu vou perder essas mordomias todas, mas aquilo ali não me pertence, aquilo pertence ao cargo. Agora, o que me pertence é Sim. a essência, entendeu? Então, se eu vou tratar as pessoas com respeito e, como você falou, da mesma forma como gostaria de ser tratado, cara, as portas vão estar abertas para você sempre. Talvez sem a viagem executiva, sem a mordomia, sem a entrada pela porta do lado. Mas as pessoas vão estar lá com você. Eu acho que isso é fundamental. Isso é legado, sabe, Dudu? Porque eu penso, eu levanto a bandeira de que as pessoas elas têm que ter a capacidade de gerar prosperidade com seus próprios punhos. E não importa em qual ambiente você esteja. Porque você fazer bem o seu trabalho, fazer bem as suas coisas é seu. Que faz por você. Faz porque isso é importante para você, para validar a tua existência. O que eu vejo muito, as pessoas reclamando demais. Alguém falou alguma coisa sobre terceirizar a responsabilidade, virar a seta para o outro, a máxima do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Sabe? Isso, para este momento e para o que a gente vai viver daqui para... Isso eu posso dizer, não tem mais espaço. Não tem mais, Dudu. Principalmente porque a gente chegou num ambiente... eu estava lendo a respeito de desenvolvimentos de competências. Se assim, sei lá, um pouco tempo atrás, eu acho até antes da pandemia, há pouco tempo atrás, você demorava 5 anos para formar uma competência, hoje, com 1 ano e 8 meses, é cobrado de você por conta da velocidade das informações. E agora a gente está usando um recurso tecnológico para se aproximar, pô, quer coisa mais humana do que eu trazer um gestor da Bodytech, pica, para falar das dores dele? Quando você tem essa oportunidade, Dudu, isso ninguém te pergunta. Sem dúvida. Quando que alguém senta do teu lado e fala assim, Dudu, vai, me fala. O que eu posso te ajudar? Qual que é a tua dor? Quais são as suas angústias? Quando você vai para casa, você bota... Ah, o Fredai, meu marido. Oi, amor. Quando você vai deitar e coloca a cabeça no seu travesseiro, ninguém tá lá para ouvir teu pensamento. A gestão é uma ação solitária, entende? E isso ninguém entende. E é louco. Aí agora não sei se eu estou me estendendo, mas é muito louco, porque é fácil julgar o gestor. É fácil você julgar sem se colocar no lugar. Eu brinco que a empatia é caminho de 2 mãos, é uma via de 2 mãos. Tem que vir de lá e de cá. E essa conta precisa fechar. Sabe? Eu sempre, essa conta do colaborador com o líder precisa fechar. Você deu um exemplo ótimo, e, assim, e você, como teu expertise é isso, eu tô longe de ser RH, mas cada vez
eu imagino até pela nossa diretora de RH. Não, mas assim, não de formação. Acho que é uma coisa que você buscou, se identificou e acredita naquilo, né? Foi uma escolha tua, de você ser um cara... Eu já tive chefes que o cara morria de medo, tremia, chegava, dava dor de barriga antes de ir para a reunião. E, cara, hoje em dia eu acho que a nossa profissão cada vez mais, e principalmente no momento desse, a gente tem que liderar com o coração, entendeu? Não dá para fugir disso, as pessoas precisam disso, não só, eu digo, os nossos clientes que pagam as nossas contas, mas também os nossos colaboradores, entendeu? Eu acho que um papel que é fundamental, tem uma unidade aí em São Paulo, Iguatemi Faria Lima, que a Patrícia até tá vendo a gente aqui, e ela que me deu esse toque, a Patrícia Beiles, ela falou um lance que era muito interessante que eles fizeram lá. O Diego Cordeiro, que é o gestor de lá, ele fez com que cada profissional dedicasse uma determinada semana, como se fosse, não é um job rotation, mas a Cris, que é professora de coletivas, ela vai ficar 1 hora da semana do lado do professor de musculação, do lado da recepção, do lado do cara que limpa o colchão, do lado que o cara limpa o equipamento. Não é para você limpar o equipamento, não é para você prescrever, mas para você acompanhar a rotina do cara. Quando você entende e percebe e vive aquilo que o cara está vivendo, entendeu? Os cinco gestores que trabalham comigo, todos eles vieram da coordenação. Eu acho que esse, para mim, e eu nunca fui coordenador, entendeu? Eu fui de professor, eu fui para o cargo de gestão. E não estava preparado, só me preparar muito mais por uma questão de coração. Foi uma escolha minha, que eu não queria mais dar aula. Entendeu? Eu sempre botava uma coisa na minha cabeça, que eu queria parar, eu queria ser igual o Zico, eu queria parar no auge da minha carreira. Quando todo mundo chegava um dia assim, não quero mais dar aula. Então, assim, quando eu perdi o tesão de dar aula, ninguém conseguiu me mover dessa ideia. E eles passaram por isso. Então, o cara sabe onde cola o sapato, onde é que tal, sabe? O X da questão. E aí você viver, entendeu? Em berço esplêndido, sem estar vivendo no front, entendeu? É muito... Então, acho que cada vez mais, acho que essa questão até do home office vai levar a gente a ir para a ponta, não ficar sentado na hold dando ordem, cagando regra, estabelecendo meta. Você tem que estar lá no dia a dia com os caras. Acho que isso é fundamental. Você sabe que você falou um negócio que é importante. Em gestão de pessoas, eu falo, a gente tem que aprender algumas coisas sobre gestão de pessoas. Uma delas é que gestão de pessoas, se fosse fácil, chamava pudim. E gestão de pessoas, se fosse bonito, não chamava gestão, chamava flor, porque gestão é uma palavrinha que parece um bichinho peludo fedido. Mas a gestão das pessoas, para gerir gente, você tem que entender 3 coisas. Por que elas não fazem as coisas, ou o que precisa ser feito, que elas só fazem bem aquilo que faz sentido para elas, e que tipo de... Se você é um líder que você gostaria de ter por perto. Então, esses 3 ambientes da gestão das pessoas é super quantificável, entende? O que eu acho é que no ambiente humano, a gente trabalha muito através da intuição, daquilo que é intuitivo. Então, o nosso setor, claro, nós estamos falando de bodytech, mas nós temos empresas pequenas hoje que o dono, ele é o dono, ele não entende os diferentes papéis dele. Então, ele é dono, ele é gestor, ele é professor, ele é o faxineiro, ele paga a conta, ele, entendeu? Ele cobra, ele faz tudo. E quando ele contrata as pessoas, que isso também deveria ser uma estratégia instituída para cada unidade de negócio, ele contrata por contingência e não porque existe uma real necessidade. Em quiçá fazer uma identificação das competências, dos recursos naturais que aquela pessoa tem em detrimento da função que ele vai ocupar. E eu vejo no nosso setor um desperdício de tempo, de talento e de dinheiro. Porque quando a gente não consegue avaliar isso, qual é a possibilidade de você entregar um excelente resultado quando você não está fazendo uma coisa adequada para o negócio e pensada estrategicamente? Esse é o nosso lugar, Dudu. Eu tenho certeza que você não lidera para você, você lidera para o outro. Não. Acho que você falou que você colocou um ponto aí importantíssimo, até mesmo porque a gente tem a tendência, né, de se achar perfeito, que é muito bom, que é etc e tal. E acho que, cara, se coloca... Você hoje, a Cris, é a líder que você gostaria de ter? Se você tivesse uma pessoa
acima de você, que você tivesse que seguir, que fosse o teu, entre aspas, o teu mentor, o teu chefe, como é que você seria? Acho que é mais ou menos isso, né? Que é literalmente tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, entendeu? E é um E esse, puto exercício isso, é, Dudu. não, é diário e assim a tentação para você. Hoje em dia, Cris, assim, acho que uma das maiores habilidades e virtudes que eu consegui desenvolver me vieram pelo fato de eu ter sido professor de coletivos. Então, quem me conhece e participou da minha época de professor, então, assim, a gente tem um ego, e assim, eu vejo muitos nossos colegas que fizeram tanto sucesso quanto, que assim, o ego do cara, acho que é o grande problema hoje em dia do ser humano, entendeu? E aí, professor de coletiva, assim, eu tenho esse papel que não é meu, mas até pela experiência, eu tenho 20 pessoas que, cara, provavelmente, de 4 em 4 meses, eu tenho que pegar um avião para tomar um café pro cara, para dar um toque no cara, porque assim, eu já vivi isso, eu sabia, eu me lembro, antes estava pensando assim, quando eu vou bater um papo com a Cris, eu me lembro de coisas assim, eu tirava férias, ninguém ia para aula, eu ficava amarradão, feliz da vida, sabendo que ninguém estava indo para aula porque eu tirava férias, entendeu? Pô, assim, olha a cabeça do ser humano, porque ele acha que ele está lá, naquela nossa época, 50, 60 pessoas, era vazio numa sala, né? Então Uhum. você, cara, você se sente o protagonista da novela das 8. Uma vez eu ouvi isso de um dono de um proprietário da academia. Cara, o fulano de tal acha que ele que ele veio ao mundo, ele é o protagonista e todo mundo veio aí para assistir ele. Então esse é a cabeça do professor de coletivas, entendeu? Então eu passei por muito isso, vivi isso, tive os meus problemas e eu sempre penso quando eu vou falar com eles, entendeu? Assim, tem que ter calma, baixa sua bola, assim, você tem todo o mérito, mas principalmente cai na realidade, entendeu? Trata as pessoas com um pouquinho mais de, de carinho, cuidado, porque, cara, o tempo passa, você vai envelhecendo, você vai perdendo seus fãs e o cemitério está cheio de gente lá. Então toma cuidado, Opa! porque já já tomam seu espaço, entendeu? Então essa E questão que uma você coisa. falou é importantíssima. É, pô, É, como é que eu gostaria que o meu líder me tratasse? E aí fica fácil pra caramba, entendeu? fica fácil até da gente entender. Você sabe que eu acho que as pessoas elas precisam realmente entender o lugar do outro e vivenciar isso que você faz estrategicamente, de colocar as pessoas estrategicamente para viver o mundo um do outro, é uma coisa muito importante, porque isso educa a gente. Eu preciso ser educada da maneira como você gostaria que eu te tratasse. Mas eu posso partir do princípio de que, ao te conhecer, conhecer o seu modelo comportamental, e aqui a gente vai falar de comportamento, mas Tá. conhecendo o seu modelo comportamental, eu consigo imputar, né, ou usar uma dinâmica de me relacionar com você que vai dar certo, que é sucesso. Então, se eu sei que você é um cara mais eloquente, que fala bastante, eu não vou ficar te interrompendo. Isso é natural e é humano. E outra coisa, a gente está vivendo um momento onde as pessoas precisam estudar. Nunca antes a educação, o conhecimento sempre foi uma estratégia de sobrevivência, né? Eu diria. Só que hoje em dia, agora, nesse momento que a gente vive, os nossos clientes são muito mais preparados do que a gente. Então, eles sabem o que eles querem. São eles que escolhem. Isso já faz um tempo. E se a gente não estiver olhando para isso, real, de verdade, legitimamente falando, como pessoas, como clientes, se colocar mesmo no lugar do outro, em várias frentes, a gente não vai ter o nosso lugar garantido no próximo passo. Me perguntaram outro dia, qual é o melhor perfil profissional, né? Sobre o seu olhar, porque eu faço ranking, né? Eu faço processo seletivo, inclusive, né? Qual é o melhor perfil profissional? Eu falei, puta, o cara que tá comigo agora. O cara que tá comigo agora, esse cara é o cara. Porque se ele não é bom tecnicamente, os hard skills dele, se ele não tem hard skill, eu ensino. O soft skill, que é a parte comportamental, é mais difícil. Que a gente está falando de valor, a gente está falando de atitude, a gente está falando de aquilo que você falou. Pô, você pagaria um jantar de 250 pau? Se você pagar, tudo bem, beleza. Claro, toca Só a que isso vida. vai para tua conta. E não vai para tua conta financeira, vai para sua conta aqui. Que é o cara com quem eu vou poder saber ou contar ou não. E essa questão da gestão ser solitária, a quem está aqui que não é gestor, para e pensa se é fácil, porque isso não é fácil.
Ser líder, ser gestor não é fácil. Nesse momento, Dudu, que você está sendo colocado à prova em todos os lugares, a gente está vivendo um negócio chamado síndrome do confinamento, que a gente falou, né? A síndrome do confinamento. Tem gente colapsando, psicologicamente falando. Idosos, né? Mas assim, galera jovem que não estava acostumado com isso, sabe? E a gente tá... Pode falar. E é impressionante você entender como as pessoas são diferentes, né? E assim, tem pessoas que aturam, tem pessoas que são muito mais frágeis. Então, assim, acho que essa busca de você é muito importante, você estar presente, contar um pouco também das suas dificuldades, porque a pessoa acha que o cara que está lá em cima, que tem uma posição, não tem problema, não tem, né, as dificuldades que tem. Isso aí é fato, entendeu? Então, acho que você compartilhar, né, as suas ideias, as suas preocupações, eu conversando com os nossos gestores, né, e eu sempre pedi isso a eles, cara, por favor, toma um tempinho do seu dia, liga para todo professor, liga para tua equipe, não pergunta nada de trabalho, pergunta, cara, como é que está a vida? Aí ele descobriu que de vários professores dele tinham vários parentes que estavam diagnosticados positivo. E o cara nunca podia preocupar, porque não existe essa preocupação hoje em dia, entendeu? Sim, sim. E eu acho que isso faz uma diferença enorme. Eu acho que, como você comentou, eu estava pensando aqui, outro dia eu vivi já tem um tempo atrás, eu vi uma situação na academia que demonstra muito uma deficiência da questão da liderança, né? E acho que isso acontece muito, que é aquele líder autoritário, mandão, que vai na porrada, que é o que você falou, de cima para baixo, não quero te ouvir, é isso, tá certo. Tudo bem que tem horas que você tem que ter uma certa mão firme, mas acho que não é por aí que você conquista, né, a confiança e principalmente o aspecto colaborativo que a gente tem numa empresa e precisa, entendeu? Até mesmo que a academia funciona 17 horas. O coordenador trabalha 8. Se ele não tiver equipe na mão dele, ele está com problema. Eu sempre brinco com isso. Eu tenho muito questionamento, às vezes, de cliente entrando em contato comigo. Eu sou bastante acessível, coordenador, professor reclamando. Eu sempre respondo da seguinte forma: cara, eu vou te ouvir, eu atendo a você, mas eu vou conversar com o gestor, porque a pessoa de confiança para mim é ele. Se eu vou duvidar da posição dele, eu estou com um problema na minha equipe, porque eu não posso, né, passar a bola para você e ser diagnosticado. O que aconteceu? Tinha uma marcação lá de esteira para usar no cardio, a academia estava cheia, né? E, cara, um ser humano, um desvio normal, né, do brasileiro, o cara viu que tinha uma pessoa de bobeira, apagou lá o nome e entrou. Furou a fila, né, para entrar na esteira. E aí o professor viu, cara, e deu um esporro enorme no cara, no cliente, entendeu? Porra, aí eu fico, cara, como é que esse cara não encara como ser humano? Será que você nunca teve um desvio de bola desse, uma pressa, quer fazer alguma coisa? Já aconteceu várias vezes, a gente tem uma cultura de deixar sempre um equipamento vazio de cardio quando o colaborador está treinando, né? Então eu dou um puta exemplo nisso, porque, cara, eu não posso errar. Tá todo mundo de olho em mim. Imagina se tem cliente esperando e eu estou usando o equipamento do cardio. Eu não vou ter segunda chance, entendeu? E várias vezes já me passou, pô, falta 5 minutos só, pô, sacanagem, o cara chegou agora, eu não vou conseguir acabar meu treino. E aí o nosso colaborador foi lá e falou com o cliente, deu um esporro novo no cara, e aí eu vi o cliente rebatendo com ele alguma coisa, e o que o meu professor me respondeu para o cliente? Cara, se eu não fizer isso, eu sigo a regra. Se eu não fizer isso, o meu chefe me manda embora. Eu falei, fudeu. Aí não é tô com problema, porque o cara não conseguiu conquistar a liderança dele, né? Por eles atributos de confiança, e cara, pode errar, faz merda. O pior é você não fazer nada, né? Acho que essa é uma questão de linha de frente, de confiança, porque aí fica muito mais fácil. Não quer dizer que você não vai ter problema, entendeu? Mas acho que facilita muito. Eu queria te fazer uma pergunta, Cris. Você acha que você estava falando aí em relação a essas novas atribuições, né? E exigência do consumidor, o consumidor está muito mais bem preparado. Você acha que com essa questão da pandemia, eu sempre brinco que a maioria dos clientes, tem muito cliente ainda, que é ignorante. Ignorante no sentido de desconhecer um determinado fato, e o cara não percebe que aquele cara ali está sendo remunerado, bem ou mal,
ele está lá para atender ele, entendeu? Não é para Mais uma Bodytech. Oferecer uma toalha. Quer água? Eu falei, cara, quer água? O cara é garçom, vai me oferecer água? Eu não quero saber de água. Qual é a única coisa que eu sei que eu estudei na minha vida? Prescrição. Então pergunta como está meu coração, como é que está minha frequência cardíaca, mas não pergunta se eu quero água, se eu quero toalha, porque isso aí você vira um garçom. Você não precisa estudar 4 anos para fazer isso, entendeu? E eu vejo que o cliente às vezes não percebe, tá conversando, não interage da forma profissional. E eu percebo agora que como os clientes, a grande maioria da nossa sociedade está chegando à conclusão que dá para viver com menos, gastando menos, eu acho que o ser humano vai começar a ser um pouco mais criterioso nos seus gastos, entendeu? E eu acho que cada vez mais o profissional vai elevar o sarrafo, vai ter dificuldade. Para quem é bom profissional, eu vejo hoje em dia, eu converso com alguns e os caras falam que estão com mais aluno de personal do que quando a academia estava aberta, entendeu? É claro que é o momento, mas você acha que o sarrafo vai aumentar? Você diz em termos de... Exigência do cliente em relação à entrega. Eu acho... Hoje nós estamos vivendo a horizontalidade das emoções, né? Tá todo mundo com muito medo. Grande, médio e pequeno, né? Então eu acho que haverá, e uma das coisas que eu estimulo é a descoberta da resiliência. Eu acho que o novo olhar humano, eu falei de 4 coisas outro dia. A gente vai ter que melhorar a nossa criatividade, melhorar demais a nossa resiliência, melhorar a nossa maneira de comunicar e melhorar demais a nossa empatia, que são os principais soft skills para esse próximo momento. E isso se refletirá no cliente, no dono, no gestor, na equipe e na gente. Eu falo isso até no meu livro que eu tenho, depois eu falo sobre ele. Então eu acho que esse sarrafo aumenta, mas muito mais com a conta do que eu sou capaz de fazer por você. Pô, eu passei por isso igual você. Então isso te dá ou não te dá o direito de entrar nesse lugar? Entende? Então eu acho que haverá uma humanização maior entre as pessoas. O medo paralisa, como eu disse. Então eu acho que por medo a gente acaba não administrando as nossas emoções e a gente acaba tendenciando a agir por impulso, agir rapidamente sem pensar. E cabe a gente que está falando sobre isso gerar esta consciência coletiva. Aí nós estamos entrando por um outro ambiente que é de desenvolvimento de comportamento humano. É o tal do desenvolvimento para soft skill, que é uma conta muito maior que a gente precisaria de pelo menos mais 1 hora. Mas sim, eu acho que o sarrafo aumenta no sentido de que ele vai querer ser cuidado, mas eu acho que ele vai ter um olhar de ouvir também. E vale para a gente, a Bodytech e todas as outras empresas que estão ali prestando um serviço, estarem muito conscientes disso e de que ele pode ser transparente tanto e quanto, porque somos humanos. Eu acho que a humanização vai dar uma equalizada. Esse momento tá para todo mundo, entendeu? Então eu acho que vai dar uma humanizada. Eu acho que é a questão da Não humanização. Agora eu vou cortar o bolo. Espera aí que eu vou cantar parabéns. Eu quero te dar um presente, tá bom? Eu vou te dar um presente. Oba. Quero que você... Legal? Quem tiver interessado no tema de liderança, eu tenho meu livro aqui, o link está na bio, ele está gratuito, PDF, esse livro aqui, que eu costumo mostrar. Dudu, você está aí? Congelou tua imagem? Tô sim. Ih, eu acho que o Dudu caiu. Tá aí? Não, tô aqui. Dudu? Tô aqui. Ixi. Sou eu ou ele? A tua imagem para mim é que tá. Oi. Você que tá congelando. Oi. Acho que é você. Eu? Ah. É. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá me ouvindo? Tá boa. Então tá. Então, ó, quero ler um negócio para você. Eu me sinto muito honrada em falar do Dudu. Como profissional, eu diria que poucos, no Brasil, conseguem falar com tanta propriedade sobre o setor de academias, atividade física e bem-estar como ele. Além de participar como ouvinte e palestrante dos principais e renomados eventos do Brasil e do mundo, ele faz parte de grupos internacionais e sempre está na vanguarda de todas as novidades do setor. Uma palavra que eu definiria muito bem o Dudu é generosidade.
Ele está sempre disponível para todos, impressionante. Enquanto a maioria dos profissionais tem receio de passar conhecimento e indicações, o Dudu não tem isso. Mas ele tem prazer em dividir o conhecimento com as pessoas, além de ter uma inteligência emocional super aguçada. Costumo dizer que o Dudu tem um dom nato de se conectar com as pessoas, sem nenhum interesse. Apenas para ajudar e contribuir de alguma forma. Além de todas essas características que fazem dele uma pessoa tão diferenciada e querida por todos nós e por todos que cruzam o seu caminho, ele se tornou meu guru para tudo, que envolve a parte científica dos meus eventos e um amigo com A maiúsculo, que de todas as horas e para toda a vida. Que sorte a minha tê-lo por perto. Ana Paula Leal Graziano. Ah, Dudu! Fazer chorar é fácil. Que presente poder te dar isso, sabe? Eu não sei se é para você ou se é para mim, mas eu só queria que você entendesse que aqui eu trouxe o cara, sabe? A pessoa. Eu queria que você soubesse que você não está sozinho, que as pessoas te amam, que você é um puta gestor. Para mim é uma honra ter você aqui, é um presente. Quando você aceitou, eu falei, nossa, tô me achando. Sabe? Porque, pô, a gente não pode perder a oportunidade de amar as pessoas. E você é um cara brilhante, maravilhoso. Eu conheço você pouco, mas o pouco que eu conheço, eu sei que uma Ana Paula jamais falaria o que ela disse se isso não fosse verdade. E eu comprovo só de ter você aqui com a gente. Tá Pô, bom? super obrigado. Quando você começou a falar, eu falei, ferrou, agora já era. Mas Cheguei a tempo de te ver aqui. Ó, quem chegou, Ana! ela, essa tem forra, ainda vou a forra com ela. Não, não, E bom, aí você vai ter que estar junto comigo. é, Eu quero estar junto quando você for a forra com ela. não, super obrigado, assim, não só a Ana, minha irmã, é uma pessoa que a gente se conhece há muito, muito tempo e é uma puta parceira, uma das poucas pessoas mesmo que eu consigo me entregar e confiar 100% para ela, entendeu? O que ela puder, a hora que ela quer, e não é a proximidade, a gente está sempre distante, cada um está num lugar, não é questão de tempo, mas, cara, quando o bicho pega, a gente sabe, pode contar um com o outro, né? Isso é muito importante. E assim, pô, foi super legal, assim, eu tava super animado de bater esse papo com você, principalmente porque foge do dia a dia, né? A gente não vai ficar falando de mercado, disso, daquilo, então acho que foi bem legal, acho que eu vou ter uma noite diferente hoje, tranquila, Ai, que entendeu? Acho que presente. isso foi super sacrificante. Eu acho que só deixar uma. A gente tem muita gente que é gestora, que gosta de fazer, e sempre me perguntaram outro dia, cara, o que para você é ser líder? Eu fiquei muito tempo pensando o que é, assim, acho que tem uma dica legal que eu acho que isso, acho que é um bom exemplo e faço uma analogia muito grande. Quem é pai, vocês que são mães, é ser pai e ser mãe. Imagina o que você, como pai ou como mãe, quer para o seu filho. Você quer educação, você quer disciplina, você quer oportunidade, você quer a chance dele falhar e às vezes ser bem sucedido. Você quer que ele tome um tombo, melhore cada vez, melhore. E principalmente, você quer que ele melhore, que ele prospere e que seja melhor do que você. Acho que se você botar isso na tua cabeça, cara, todo mundo que for teu subordinado, for teu filho, você vai tratar isso diferente. Você não vai abandonar ele porque você está com dificuldade financeira, você está mal da cabeça. Então, acho que esse é um papel legal, porque a gente tenha cada vez mais filhos dentro do nosso guarda-chuva. Sem dúvida. E, Dudu, o simples, o que é simples, aproxima as pessoas, sabe? E, assim, é muito simples ser do bem, né? Fazer o bem para as pessoas, promover o bem, entender exatamente quais são os nossos papéis, né? A gente tem uma tendência a complicar um pouco a vida e agora que a gente está passando por tudo isso, tá tão desafiador a gente ter que ser otimista, positivista, de segurar a onda. Só quero dizer para vocês todos que estão aqui que é um presente para nós ter vocês e é um presente para mim
ter o Dudu aqui, e eu acho que para vocês também é. Ana Paula foi muito generosa, eu disse para ela o seguinte, eu falei, ó, gentileza gera gentileza, e eu tenho certeza que essa relação de vocês tem mão dupla. E eu falei isso para ela antes de falar com você. Então, assim, tenho certeza que, cara, é muito simples a gente se dar bem, ser feliz e ter prosperidade e coordenar e gerir e tocar a vida e, sabe? A Eli Castro, a Eliane aí também é uma querida que me deu maior força, me colocou em contato com a Ana. Tem que pegar ela também agora, tá? Me enganaram direitinho as duas. A Ana Paula estava numa outra live, não vou conseguir participar. A gente, eu dei o tempo. E a Eliane também, deixa. Eu estava olhando aqui para o relógio e falei, Ana, cadê você? Eu queria muito compartilhar esse momento, porque isso aqui é gente, isso é humano. Mas... não dá para dizer que uma live dessa é só tecnologia, é distância, isso não existe. Cara, claro que eu vou querer um abraço, você está me devendo um abraço apertadão quando a gente puder. E vai ser uma delícia ver vocês, encontrar com vocês. Gente, ó, para todos vocês, eu não respondi as perguntas, eu não tive tempo, eu não enxergo, eu prefiro me dedicar ao meu candidato, ao meu convidado, às pessoas que estão aqui. Se vocês quiserem, manda no direct para mim as perguntas, manda no meu e-mail, cris@brainfit. Tem uma galera por aqui também podendo dar assistência. E Dudu, de novo, muito obrigada. Você é um presente pra gente. Obrigadão e pode ter certeza que vocês fizeram minha noite muito boa. Eba! Eu vou tomar um vinho agora. Beijo grande. Obrigado. Todo mundo. Dudu, pra você tudo de bom. Obrigado, Cris. Prazer. Prazer é todo meu. Tchau. Tchau.